Muito bem. Então, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. No versículo 21, o título diz assim: Jesus cura em resposta à fé. Então, preste bastante atenção, porque hoje nós vamos falar de fé para você. E a fé, ela convence. A fé convence a pessoa de que aquilo que ela quer, ela vai conseguir. Se isso nascer em você, se nasce em você um desejo, né, se brota em você uma certeza no seu coração, você pode acreditar que isso é a fé. A fé é uma porção de Deus dentro de você. Então, Jesus, ele cura em resposta à fé. Então, a cura que você precisa, o milagre que você precisa, é somente através da fé. Ou seja, ser uma pessoa simpática, ser uma pessoa amável, ser trabalhador, isso não fará com que você seja curado ou liberto. Para que isso aconteça, você precisa manifestar a fé. Atenção, lá no verso 21 diz assim: Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então, primeira observação, você vai ver aí que Jesus, ele não parava, ele ora estava numa cidade, daqui a pouco estava em Jerusalém e assim sucessivamente. E uma grande multidão, né, se juntou ao seu redor, ou seja, as pessoas. Então, seja você católico, seja você evangélico ou não, espiritualista ou não, você é essa multidão. Diz no verso 22, então chegou um dos líderes da sinagoga local, ou seja, da igreja, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que viva. Então, atenção, você vai observar aí que o primeiro ato que você deve ter atitude para com Jesus, para que você alcance um milagre dele, a sua primeira atitude é a que este homem fez. Ele veio até Jesus e prostrou-se aos seus pés. O que significa prostrar-se aos pés de Jesus? É você se humilhar, é você dar a Ele a honra, a glória, a autoridade, né, que Ele merece ter. Você sabe que uma mulher, ela se prostra aos pés de um homem. Muitas das vezes ela é humilhada por este homem, como muitos homens também se prostram aos pés de mulheres, que muitas das vezes são humilhados. As pessoas vivem se ajoelhando até mesmo a outros deuses. Mas neste caso aqui, você observa que ele era um líder de uma igreja, da sinagoga. Ele não era uma pessoa qualquer, ele era uma pessoa de conhecimento. Mas você veja que para ele se prostrar aos pés de Jesus, ali ele demonstrou quebrantamento, ali ele demonstrou humildade. Eu sempre procuro ensinar aqui para as pessoas na igreja cristã Vinde a Mim, isso, que a maneira mais rápida e melhor, mais eficaz para você alcançar a misericórdia de Deus
é você sempre se quebrantar. Você sabia que a maneira que você fala com as pessoas já demonstra se você é uma pessoa humilde ou petulante, por exemplo? A maneira que você conversa com alguém, a maneira que você responde às pessoas, seja no seu trabalho, seja na sua própria casa, seja na igreja, seja na rede social, a sua resposta, ela mostra quem é você. Então aqui você observa que este homem de muita importância na sinagoga, ele se ajoelhou e se prostrou diante de Jesus. Então garanto a você, ali ele já conquistou Jesus. Talvez é isso que você precise fazer. Continuando o texto, ele diz, né? Minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela. Cure-a para que viva. No verso 35, enquanto Jesus ainda falava com a mulher, lembra aquela mulher hemorrágica? Então, no texto você vai ler aí a mulher hemorrágica, mas nós vamos resumir aqui. Lá no verso 35, diz assim: chegaram os mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Olha a notícia, olha a notícia. Eles estavam indo para casa juntamente com Jesus, na esperança de que Jesus ia curar a filha dele, quando vêm os mensageiros ao encontro de Jairo e falam: olha, a sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Então você veja que hoje em dia é exatamente isso que vem acontecendo. Talvez você teve alguma perda financeira, você teve alguma notícia ruim, você talvez perdeu algum relacionamento com seu ex, e você tem na sua mente exatamente o que os mensageiros disseram a Jairo, disseram a ele: para que você está incomodando o mestre se você já perdeu a tua filha? Então eu quero falar para você nesta noite, você que me acompanha, que não há nada que Deus não possa restabelecer em seu favor. A fé, ela traz à existência o que não existe. Aquilo que é para você irremediável, irreversível. Sabe aquele problema que você diz: eu não consigo sair desta circunstância, desta situação? Pois bem, se você usar a sua fé em Jesus, como eu vou explicar aqui ainda a você, certamente o milagre de Deus vai chegar até você. Então ele diz, né? Diz aqui, a sua filha morreu, para que incomodar o mestre? No verso 36, Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então, quando Jesus disse: não tenha medo, apenas creia, Jesus, ele ignorou totalmente aquela circunstância. E é isso que você precisa aprender. Você precisa aprender a ignorar as circunstâncias negativas, que são muitas que chegam a você, não é verdade? Problemas, dificuldades, obstáculos, pandemia, crise financeira e etc, etc. Família que fica contra você, que não acredita em você e tudo isso. Então Jesus respondeu a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Por que Jesus disse isso a Jairo? Você veja que a fé, ela convence a pessoa que o impossível irá acontecer. Sabe por que Jesus disse isso? Não tenha medo, apenas creia. Porque havia em Jesus uma fé, uma certeza.
E por que que havia em Jesus essa certeza? Porque Jesus viu que aquele homem, Jairo, ele estava quebrantado. Se Jesus ver que você está quebrantada de verdade, aos pés de Jesus, na dependência dele, você pode acreditar. Jesus, ele vai ignorar todas as suas dificuldades que você está vivendo. E ele diz a você, apenas creia, confiança e constância. Não tenha medo. Aí no versículo 37, então Jesus deteve a multidão, atenção, e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Então veja bem, era uma multidão que estava ali com eles, mas Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse. Por que será que Jesus não deixou toda aquela multidão acompanhá-los até a casa de Jairo? Porque nem todo mundo que diz crer em Deus, que diz confiar em Deus, no fundo, as pessoas elas duvidam da grandeza de Deus. As pessoas dizem ter uma religião de católica, de espírita, de evangélico, de cristão, mas no fundo, muitas pessoas, elas não conseguem crer nisso aqui, ó. Elas não conseguem acreditar na palavra de Deus. E Jesus, sabendo disso, ele não deixou toda aquela multidão acompanhá-los, exceto Tiago, João e Pedro. Verso 38. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, atenção, um grande tumulto com muito choro e lamentação. Então, chegando lá, eles se depararam com um alvoroço, uma multidão de pessoas chorando, lamentando-se devido à morte da garota. E, segundo os estudiosos, era uma característica dos funerais nos dias de Jesus contratar aqueles instrumentistas, flautistas. Tem até traduções de Bíblia que fala que quando eles chegaram havia uma música fúnebre, ou seja, de funeral. Então era comum nos dias de Jesus eles contratarem instrumentistas, como se fosse uma banda, para tocar no velório, lá no funeral. Então foi exatamente isso que aconteceu. Aí no versículo 39, diz assim: então entrou e perguntou, por que todo esse tumulto e choro? Por que esse tumulto e por que esse choro? E você sabe que as músicas, elas geram o quê? Emoções. Qualquer música gera uma emoção. Concorda? Qualquer música. Se você vê o Luan Santana, se você vê esses atores de sofrência, ou música romântica, qualquer tipo de música, isso gera nas pessoas uma emoção. E se você não percebeu, a emoção, ela neutraliza totalmente a fé. Não tem como você usar a fé se você está num estado de emoção. Você sabia que os médicos, cirurgiões, quando é um familiar deles que está precisando de ser operado, de passar por uma cirurgia delicada, existe uma lei na medicina que proíbe os médicos de operarem os seus próprios familiares. Por causa do quê? Porque eles vão permitir que a emoção de saber que é um familiar dele vai atrapalhar no seu profissionalismo. E a fé, meu querido, é exatamente a mesma coisa. A emoção atrapalha a fé. A emoção bloqueia a fé.
Por isso que quando Jesus chegou e estavam os instrumentistas tocando e as pessoas chorando e lamentando-se, Jesus ele tirou todos eles. É o que você precisa fazer do teu coração, você precisa remover da tua vida tudo que faz você viver emoções que impedem a sua fé de chegar até Deus. Você pode observar que hoje em dia é muito comum em muitas igrejas, muitos shows gospel. Você vê que as pessoas quando estão nos shows, nas igrejas, né, tem jogos de luzes, o fundo é preto, parece um palco de show. E as pessoas choram, elas se emocionam e elas acham que estão usando a fé. Elas acham que aquela emoção vai resolver o problema dela. Prova disso que não resolve. E eu estou provando para você na Bíblia que a primeira coisa que Jesus fez foi tirar essas pessoas. Lá no verso 39, leia comigo. Então entrou e perguntou: por que todo este tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. Olha só a resposta de Jesus, né? E por que ele fala, né, que ela está apenas dormindo? O sono é uma metáfora, por exemplo, que representa a morte. Essa palavra dormindo, né, quando você vê na Bíblia, é uma metáfora que representa literalmente a morte. Só que eles falam no grego em dormindo ou sono. E diz aqui, né, que a criança não morreu, está apenas dormindo. Quando Jesus disse ela não morreu, em outras palavras, ele quis dizer, ela vai ressuscitar. Eu vou resolver o seu problema. E Jesus, neste momento, ele fala para você, o seu problema que você acha que é um caso perdido, Jesus, ele olha para você e diz, eu vou ressuscitar o teu problema. Eu vou trazer a solução para o seu problema. O seu caso não é um caso perdido. Mas você precisa tirar tudo quanto é emoção da tua mente, do teu coração. Por exemplo, ódio é o quê? É um sentimento de emoção, emotivo. Aquele momento de raiva, de ira. Você vê que é momentâneo. Como também a alegria é uma emoção, o choro é uma emoção, a tristeza é um estado comportamental, né? Então diz lá no verso 40, quando Jesus disse, né, que a criança não morreu, está apenas dormindo, a multidão riu de Jesus. É isso. Esse vem sendo o maior desafio da palavra de Deus nesse século 21. O maior desafio de Deus hoje é esse aqui. A multidão, elas estão rindo da palavra de Deus. As pessoas não conseguem acreditar, por exemplo, que o que nós estamos vivendo, essa pandemia, acredite, são sinais das profecias se cumprindo. São sinais que foram preditos que Jesus, ele está a caminho, ele está vindo, ele está chegando. Quando ele vai chegar, pastor Luiz? Ninguém sabe, nem ele sabe. Ele disse assim, ó, o dia só o Pai sabe, ninguém sabe. Então não se iluda, não se assuste, se você ouve aí apóstolos, bispos, pastores, padres, espíritas, dizendo que teve uma revelação, que teve um sonho e acordou e que Deus, Jesus está voltando e que dia tal ele vai voltar, isso é mentira. Jesus disse que tudo isso é mentira. Ele disse que os sinais, nós veríamos os sinais que seriam os terremotos, os furacões, as tormentas, as inundações, a fome, as guerras, lembra os rumores de guerras, as pandemias, as epidemias, etc. Tudo isso, Jesus disse, olha, vai acontecer quando o Filho do Homem estiver vindo. Então hoje as pessoas, elas também riem quando nós falamos. Tem pessoas que não acreditam quando eu falo.
E quando eu falo aqui com você, aqui não é o Luiz Paulo que está falando com você. Não, aqui é o Espírito Santo de Deus, que habita em mim pela sua misericórdia, que está falando com você. E se você crer, você vai ser uma pessoa que obterá a resposta daquilo que você precisa. Como Jairo obteve a resposta do que ele precisava, porque a filha dele havia morrido. Você veja que diante de Jesus, a morte não é nada. Preste atenção. Diante de Jesus, a morte não é nada. Então, o coração duro do seu cônjuge, diante de Jesus, não é nada. Os vícios dos seus filhos, diante de Jesus, não é nada. Os problemas financeiros, diante de Jesus, não é nada. Lembra que Jesus estava com mais de 5.000 pessoas famintas e só tinham 5 pães e 2 peixes? Era impossível alimentar. Uma pessoa come 5 pães e 2 peixes assim rapidinho, em 5 minutos. Imagine 5.000 pessoas, eram famílias. Mas diz a Bíblia que quando colocaram nas mãos de Jesus aqueles 5 pães e 2 peixes, Jesus ele apresentou a Deus e orou e multiplicou, e alimentaram-se todos e sobraram 12 cestos cheios de pães e de peixes. O que significa isso? Por que será que ele fez isso? Para provar a você que o teu problema não é crise financeira, que o teu problema não é desemprego, que o teu problema não é pandemia. Para provar a você que o teu problema é que você ainda não se prostrou aos pés de Jesus. E prostrar-se significa você dizer: Jesus, o que o Senhor mandar eu fazer, eu farei. O que o Senhor quiser que eu faça, eu farei. Fala o que o Senhor deseja de mim. As pessoas hoje em dia, elas pedem para Jesus falar com elas, Jesus fala com elas, mas elas não obedecem. Elas, não, acho que não é Deus que está falando não. Não é Deus que está falando isso não. Isso é o homem. Então é isso que vem impedindo o agir de Deus na vida das pessoas. Talvez esse seja o seu caso, não sei. Então, aqui no verso 40 diz: a multidão riu de Jesus. Eu digo a você, não ria de Jesus. Se tem alguém que você deve crer de olhos fechados, é na palavra dele. Você vê que as pessoas acreditam em tudo e em todos e querem especular a palavra de Deus. As pessoas, elas não aceitam determinadas mensagens da Bíblia. As pessoas não aceitam quando a Bíblia nos ensina a sermos disciplinados, a sermos obedientes, a termos um compromisso, uma aliança com Deus. As pessoas não querem. Elas dizem querer a ajuda de Deus, dizem crer em Deus, mas elas não estão dispostas a buscar essa ajuda de Deus. Então eu convido você neste momento, não é em vão que você está ouvindo essa palavra, acredite, você vai precisar dessa palavra. Pode não ser hoje, talvez seja amanhã, ou talvez seja agora. Hoje eu atendi, não sei se a pessoa está aí, eu falei para a pessoa entrar em sintonia conosco. Hoje eu atendi um rapaz, agora há pouco, falou: pastor Luiz, eu estou mal, está tentando se matar. Hoje, pegou uma arma, engatilhou e puxou o gatilho na frente do pai. Graças a Deus, não disparou. Hoje eu atendi essa pessoa, agora há pouco.
há 1h30 atrás. Então eu estou dizendo a você, se você fizer o que eu estou lhe ensinando aqui, você vai ver a resposta de Deus na tua vida. O que você não encontrou nas pessoas, até mesmo nos seus familiares que talvez traíram você e desprezaram você, abandonaram você, você vai encontrar em Jesus. Muito bem, ainda no verso 40, no segundo parágrafo, diz assim: a multidão riu de Jesus e ele, porém, fez todos, atenção, saírem e levou o pai, a mãe da menina e os 3 discípulos no quarto onde ela estava deitada. Então, a primeira coisa que Jesus fez, ele fez com que todos os incrédulos, os negativos, os pessimistas, os emotivos, aqueles que estavam chorando e lamentando, a primeira coisa que Jesus fez: saem todos daqui. O dia que você tiver raciocínio lógico e não emoção, você vai saber detectar quem é positivo, quem traz boas energias a você, quem quer o seu bem, quem quer o bem dos seus filhos, o seu bem, e aqueles que só querem destruir você, ou invejam o que você tem, ou querem prejudicar você. Mas isso só vai acontecer quando você, eu estou provando aqui, Jesus disse, Jesus fez todos saírem. Jesus só levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos. É melhor sozinho do que mal acompanhado. Lembra? Diga-me com quem tu andas e eu direi se irei com você ou não. Então Jesus, ele tirou todo mundo, os incrédulos. Faça isso. Comece aí pelo seu telefone, pelos seus contatos, pela sua rede social. Elimina os que não somam na sua vida. Elimina essas pessoas que vêm trazendo negatividade para você, pessoas que só reclamam, pessoas que quando se aproximam de você, você se sente pesado, você se sente mal, não é isso? O clima da sua casa muda. Sabe por quê? Você aceita essas pessoas. Está aqui escrito, Jesus, ele fez com que todos saíssem. Jesus só andava com as pessoas que viviam a mesma fé que ele. Então você, um conselho eu dou a você, ande com pessoas que vivem uma fé sobrenatural. A fé sobrenatural é essa. Essa mensagem que eu estou compartilhando com você, observe, é uma fé, é uma mensagem sobrenatural. Porque eu estou mostrando a você que ainda na morte da filha de Jairo, porque ele estava prostrado aos pés de Jesus, porque ele deu ouvidos à palavra de Deus, não às notícias, não aos amigos, ele deu ouvidos à palavra de Jesus. Jesus disse para ele, não tenha medo, apenas creia. Ou seja, ignore esse povo, não faça caso ao que eles estão falando. Então por isso que Jesus, você vai ver que ele curou, ele ressuscitou aquela garota. E você quer que ele ressuscite algo na sua vida, mas você fica dividido. Você não sabe se acredita no que eu estou falando para você, ou se você acredita lá no reteté, ou se você acredita lá no Buda. Você não sabe em quem você acredita. Cada hora você acredita em uma coisa. Tem pessoas que estão aqui na igreja, mas desconfiam da gente. Ou você acredita em mim, que eu sou um homem de Deus para te abençoar, ou então não sei nem por que você está me assistindo. Não é verdade? É incoerente. Não perca mais o seu tempo. Eu não perderia o meu tempo. Não tem sentido. Então você precisa remover tudo que é dúvida, tudo que é pessimismo, rebeldia, arrogância, petulância, orgulho. A primeira coisa que Jairo fez,
Ele dobrou o joelho aos pés de Jesus, a primeira coisa. Então o que deve ser a primeira coisa que você deve fazer aí na sua casa? Vamos lá. Dobrar o joelho, falar com Deus, mas falar com Jesus de verdade. Falar: Jesus, tenha misericórdia de mim. O problema que eu tenho com a minha família, no meu trabalho, essa situação, eu já fugiu das minhas mãos. Se você fizer isso, queridos, Jesus dirá a você: Talita cumi. Sabe o que é Talita cumi? Em aramaico quer dizer levante-se. Jesus fala para você nesta noite: Talita cumi, levante-se. Que levante-se o seu casamento arruinado. Talita cumi para a sua prosperidade, que se levante as suas finanças. Talita cumi para a sua saúde, que se levante a sua saúde, a sua casa, a união da sua família. Dá um grito aí, fala aí: Talita cumi, levante-se. Você que crê, escreve aí, Talita cumi, escreve aí. Vê o que você deseja. Está aqui escrito, olha. Vamos lá. 41, verso 41. Segurando pela mão. Olha que interessante, né? O pai disse, né? Se o senhor for lá e orar por ela, ela vai ser curada. Jesus nem orou por ela. Jesus foi segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi. Né, que eu já expliquei para você, em aramaico significa: menina, levante-se. A menina que tinha 12 anos levantou-se de imediato e começou a andar. Amém? Glória a Deus. Você veja que tem milagres que vão chegar na sua vida mais adiante. Mas existem milagres emergenciais. E Deus, Ele sabe qual é a sua emergência. E acredite, Jesus, Ele vendo a sua fé sobrenatural, Ele vai dizer a você: Talita cumi, levante-se. Fala isso para Deus. Põe a mão aí no teu familiar que está doente. Põe a mão aí no teu familiar que está doente. Põe a mão em você que tem dor de cabeça, você que tem uma dor no peito, problemas cardíacos, você que tem alguma doença crônica, você que está desenganado pela medicina. Você, sim, você, coloca a mão aí no teu filho, no teu marido, na tua mulher e diga: Talita cumi. Levante-se, seja curado. O familiar seu que está nas drogas, pega uma roupa do seu familiar aí, pega uma camisa e diga: Talita cumi. Meu Deus, quando o meu filho, o meu marido colocar essa camisa, esse short, essa roupa, que todos os vícios, que toda a perturbação dele saia dele. E aqui está escrito: e a menina que tinha 12 anos levantou-se de imediato e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Amém? Todos ficarão admirados. Os que gostam de você e os que não gostam de você. Eles vão olhar e saberão o que significa Talita cumi. Eles vão ver a sua vida andando a partir de hoje. Você crê nisso? Tome posse disso. Isso é fé sobrenatural. A fé sobrenatural, ela te obriga a agir. Age, faça, oração. Orar e ação. Talita cumi para você que crê. Amém? E para finalizar, Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém. É impossível, né? O que havia acontecido. E depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Então é isso, meus queridos. Imagine, não tem como, ainda que ninguém contasse o que Jesus fez ali,
Imagine quando as pessoas vissem a menina caminhando na praça, caminhando no supermercado, na praça, na cidade. Poxa, mas aquela menina ali não é a garota, a filha de Jairo, que morreu? Foi comprovado, ela estava morta. Pois é, mas alguém gritou, Talita cumi, que em aramaico significa garota, levante-se. Fulano, você sabia que ela levantou imediatamente? Como é que pode uma coisa dessa? O título de hoje é Jesus cura em resposta à fé. Então usem a sua fé, mas use a sua fé sobrenatural. A pior coisa para mim como pastor é eu orientar uma pessoa, dizer à pessoa, olha, tenha confiança e constância em Deus. Olha, faz o seu jejum, faça a sua oração, seja fiel dizimista. Olha, confie em Deus. Olha, evangelize. E a pessoa, ela não faz. É muito triste isso para a gente. Por quê? Porque nós sabemos que a palavra de Deus, as suas promessas não se cumprirão na vida dessa gente. Então, meus queridos, use a sua fé a partir de agora. Remova todas as pessoas que prejudicam você, que desejam o seu mal. Está aqui escrito, a multidão riu de Jesus. Jesus não deixou nenhum deles entrar na casa. Jesus disse, ó, saiam todos vocês daqui. Então, como que você quer ser uma pessoa bem-sucedida se você anda no meio de pessoas pessimistas? Eu não conheço nenhum homem de êxito, de sucesso, que anda com pessoas negativas e pessimistas. Eu não conheço. Eu não conheço nenhuma pessoa que recebeu um milagre de Deus que anda com pessoas que debocham da fé. Você sabia, para fechar, hoje em dia, você tem que tomar cuidado, porque até dentro das igrejas, tem pessoas que não acreditam mais nos milagres. Tem até pastores que não creem no céu, que não creem no inferno, que não creem que o paralítico levanta e anda, que não creem que o mudo fala. Está cheio. Cuidado, porque de repente o pastor que você congrega, ele é um desses. Quantas pessoas que eu já atendi, quantas pessoas você já viu na rede social aí, pessoas famosas, sacerdotes falando aí que cada um expulsa os seus demônios. Não. O bom pastor, ele disse, o bom pastor a sua vida dá pelas ovelhas. Então eu olho para você e finalizo essa mensagem dizendo, Talita cumi, levante-se, levanta a sua vida a partir de agora. Amém?